Os valores são os princípios que regem a sociedade. E nós temos observado que cada dia que passa, esses valores estão sendo perdidos ao decorrer do tempo. Coisas óbvias, como por exemplo, falar a verdade, pagar o que deve, cumprir o que se fala, está ficando cada vez mais escasso no meio da sociedade. Antigamente, os mercados não passavam cartão. Eles tinham um caderno em que eram anotados os nomes e os valores daquelas pessoas que tal dia iria pagar. Isso porque não existia cartão, mas as pessoas tinham nome, elas pagavam o que devia. Hoje em dia, você vai cobrar alguém que te deve, a pessoa fica com raiva de você. Hoje em dia, você vai cobrar algo que a pessoa te prometeu, a pessoa fica com raiva de você. Hoje em dia as pessoas dizem, tô chegando, sem mesmo terem saído de casa. Marcam compromissos e não cumprem. Esses valores estão sendo perdidos a cada dia. E isso é algo ruim para toda a sociedade. As pessoas não têm uma palavra só. Elas falam algo, amanhã falam outra. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência do maligno. Então a nossa palavra tem que ser uma só. Se caso houver uma emergência ou algo desse tipo, tudo bem. Mas as pessoas já fazem isso premeditadamente. Falam eu vou amanhã, mas acabam não indo. Falam eu vou te pagar tal dia. E quando você vai lembrar a pessoa, ela fica com raiva de você. Ela não quer falar com você, ela te bloqueia. Então essas coisas estão cada dia mais ficando pior na sociedade. As pessoas estão perdendo o respeito, o amor pelo próximo. Isso é bíblico, porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. E no livro de Timóteo, Paulo dá um conselho para Timóteo, para que ele não respondesse de forma áspera os mais velhos, mas tratasse como se fosse o seu próprio pai, caso se fosse homem. Se fosse mulher, tratasse como se fosse sua mãe. Se fosse uma jovem ou um jovem, como se fossem seus irmãos. Então isso são valores que nós não podemos perder. Falar a verdade, uma coisa tão óbvia, parece exagero para muitas pessoas, né? Como a própria Bíblia diz também que chegaria um tempo que o certo seria errado e o errado seria certo. Hoje em dia você falar a verdade, hoje em dia você fazer o que é certo, hoje em dia você pagar suas contas em dias, para algumas pessoas é absurdo. Eu já ouvi uma pessoa dizer que não poderia pagar no dia certo para que aquela pessoa que fosse receber não ficasse mal acostumada. Olha o nível em que chegamos à sociedade. As pessoas, o que elas têm de mais precioso, uma das coisas, né, que seria o nome da pessoa, é a mesma coisa de nada. Se a pessoa não zela pelo próprio nome, quem dirá zelar pelo nome do próximo? Quando uma pessoa pede cartão, pede algo, por exemplo, como para você ficar como fiador, se ela não valoriza o seu próprio nome, a sua própria imagem, como que ela vai valorizar a sua? Então fica aqui um alerta, né, para que esses valores não venham a ser perdidos. São coisas que nós temos que ter, e isso não é algo de outro mundo, isso não é algo para ser vangloriado, isso são coisas naturais que todo ser humano teria que ter, valores, princípios a serem seguidos. Então fica aqui essa reflexão, para que dessa forma a gente venha fazer coisas óbvias, como por exemplo falar a verdade, como por exemplo pagar o que deve, não ficar passando as pessoas para trás, não ficar mentindo, não ficar falando uma coisa aqui, outra ali, amanhã outra aqui, mas sim ser pessoas verdadeiras, pessoas que falam a verdade, pessoas que realmente temem
a Deus e cumpre os seus mandamentos.